para a gente não perder de vista esse negócio. Porque deixa eu te explicar uma coisa, querido. Não importa quem nós tenhamos sido antes, né, de conhecer a Jesus. Cada um de nós aqui, e é impossível não termos, eu não sei se eu tenho 45 ou é 46. Tem que olhar no documento para dizer a idade exata. Mas não importa quem nós tenhamos sido, né, antes de receber a Jesus. O que Deus deseja é que nós, a cada dia, depois de Jesus, possamos crescer para nos tornar uma influência. Você está comigo aqui? E isso é algo, né, que nós precisamos almejar. Nós não podemos somente receber a Jesus como um acessório que a gente recebe e usa quando é preciso, né? E às vezes quando nós não precisamos, a gente deixa de lado sabendo que vamos ter aquele algo lá para usar quando aquilo for preciso. Não, Jesus é algo que precisa se envolver em nossa vida, amém, irmãos? E eu sei que na maioria das vezes, todos nós, né, há uma tendência na maioria do povo de Deus correr para Jesus, mas quando estão diante de problemas, de adversidade, seja de doença, familiares ou qualquer outro. Mas Jesus não quer só estar presente lá, Jesus quer se envolver com a nossa vida, amém? Até porque, se você vê o verdadeiro sentido da palavra amigo, é aquele que anda junto, é aquele que anda com. Você está comigo aqui? Não é amigo. Eu sei que você vai ter pessoas que vão dizer: rapaz, eu sou amigo de fulano. Você vai ser meu amigo, eu vejo de 8 em 8 dias, de 15 em 15 dias, como é que fulano é meu amigo? O fulano pode até dizer, mas pergunta lá que cor eu gosto de vestir para ver se fulano sabe. Pergunta lá onde é que eu moro direito para ver se fulano sabe. E por que ele é meu amigo? Você entende o que eu estou falando? Mas Jesus não, ele vai querer estar presente conosco em todo tempo. Então aqui a gente vai ver, nós vamos ver um camarada que foi um pouco influente, que foi o Davi. E aqui, né, mostra que essas eram como que as últimas palavras de Davi antes dele passar o seu reinado. E diz assim: estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido de Deus, de Jacó, e o suave em salmos de Israel. A gente vai ler um pouquinho aqui, tá bom? O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou: haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. Será como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Ainda que minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Porém, os filhos de Belial serão todos como os espinhos que se lançam fora, porque lhes não pode pegar com a mão. Mas qualquer que os tocar se armará de ferro e de haste e de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. Estes são os nomes dos valentes de Davi. Diga, valentes de Davi. Presta bem atenção nisso aí. Davi teve Josebe-Basebete, filho de Taquemoni, isso é um nome bonito. O principal dos capitões, este era Adino, o Ezita, que se opusera a 800 filisteus de uma só vez. E depois dele, Eleazar, filho de Dadon, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus, que ali se ajuntaram à peleja, quando de Israel os homens subiram. Este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão, e ficar a mão apegada à espada naquele dia. O Senhor operou um grande livramento e o povo voltou atrás dele somente
a tomar despojo. E depois dele, Samar, filho de Ag, o Airarita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugiu de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu. E feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Versículo 13. Também 3 dos 30 cabeças desceram e vieram também a cegar a Davi, a caverna de Adulão, e a multidão dos filisteus acompanharam no vale dos Refidins. Eu quero parar aqui. Eu sei que alguns podem não conhecer essa história, mas se você ler o capítulo 23 todo de 2 Samuel, você vai ver que as últimas palavras de Davi estavam dizendo, olha, ele começou falando dele mesmo, que foi um homem que Deus levantou para cumprir um propósito, que fez uma aliança, que guardou e que o usou, e que esses valentes de Davi que se juntaram com ele, foram homens que um só pelejou contra 800 filisteus, irmão, e derrubou todos os 800. Outro se levantou contra um exército que vinha, e a Bíblia diz que um só levantou a sua lança e feriu a 800 de uma vez só. E esses homens se tornaram o que a Bíblia chama de os valentes de Davi. Mas hoje, como o tema, né, desse culto de homens, né, não importa quem você tenha sido, Deus quer fazer de você uma pessoa influente. Esses valentes de Davi nem sempre foram os valentes de Davi. Esses homens, no começo da história deles, ou no meio da história deles, né, passaram por um tempo de opressão, de pressão, de dificuldades, de adversidades. Só que eles decidiram se juntar a alguém, né, que também estava fugindo do rei Saul, e se deixaram influenciar. Diga, se deixaram influenciar. Queridos, se deixaram influenciar por Davi, a ponto desses homens se tornarem o que a Bíblia chama de os valentes de Davi. Nesses dias, ouvindo sobre isso, a Bíblia diz que esses valentes de Davi também foram homens que derrotaram, mataram, na verdade, né, gigantes, como aquele que Davi matou com a pedra, que hoje nós conhecemos porque é a história mais conhecida, de que Davi derrubou Golias com uma pedrada. Era um gigante de Gate, e estava desafiando o povo de Israel de 1 para 1, né? Hoje eu acredito que esse negócio de 1 para 1 aí no futebol nasceu desse negócio de Davi, porque estava o exército dos filisteus e o povo de Israel, e ele disse, levante um para vir contra mim. Se ele ganhar para mim, nós nos tornaremos escravos de vocês. E se vocês me vencer, o nosso povo se tornará escravo seu. Nós sabemos que isso pode também representa, não é, aquela luta travada entre Jesus contra o diabo lá no deserto, ou Jesus vencendo o diabo naquela cruz e libertando todo o povo que vivia oprimido por ele, somente com um boato, né? Como muitas pessoas hoje vivem presas somente por informações. E é uma das artimanhas que o diabo usa para aprisionar as pessoas, é as informações, trazendo medo, insegurança, incerteza, trazendo a cada dia, querendo convencer as pessoas da sua falta de capacidade. Só que a palavra de Deus, ela sempre vai mostrar que em algum tempo da história houve um divisor na vida das pessoas, ou como que um divisor de águas, meu irmão. E para nós, não é, que estamos nessa nova aliança, o divisor de águas da nossa vida foi Jesus, amém, queridos? Porque eu vou te dizer uma coisa, eu não acredito, sabe, que seja, eu sei que até é, né? Porque nós podemos ver que ainda existem hoje pessoas que recebem a Jesus e vivem como que se não recebessem, como que se não tivessem, na verdade, porque já receberam. Não é como que se fossem receber, é como que se não tivessem. E na verdade nós sabemos que isso, primeiro, é porque nós não nos deixamos influenciar pela palavra. A palavra de Deus para nós hoje é como a influência do próprio Deus. Aqui nós estamos lendo o final da história desses homens. Eu fiz isso de forma intencional, porque o começo da história deles, né, desses valentes que derrubaram 800 homens, os valentes de Davi eram aproximadamente 400 homens, que se tornaram homens que se tornaram falados em toda a região. Quando eles chegavam no lugar e diziam, esse aí é um valente de Davi, o camarada era considerado, era respeitado.
era temido, mas um dia ele não foi assim. Por isso que hoje eu quero dizer para você, não importa quem você tenha sido. O interessante para Deus é quem você deseja se tornar ser. Você está comigo aqui? Eu queria que você voltasse a sua Bíblia aí, eu volto ali mesmo na tela. 1 Samuel, capítulo 22. Aleluia. Querido, nós precisamos nos tornar boas influências, meu irmão. Na verdade, nós sabemos e até vemos, eu poderia citar aqui N influências, né? Que nós podemos ver nas redes sociais, pessoas que induzem as pessoas a viver uma vida contrária àquilo que Deus estabeleceu, pessoas que, eu já vi alguns vídeos lá de influências digitais que chegaram a matar pessoas. Fazendo propostas de desafios. Uma vez eu vi um camarada que ele lançou um desafio para ver quem aceitava o desafio de tocar fogo numa parte do corpo. E ele foi, tocou fogo no corpo dele, pulou dentro d'água. E um rapaz tentou fazer aquilo e teve uma parte grande do seu corpo queimada por causa de uma má influência. Que não estava nem perto, foi através da rede social. Quem está comigo aqui? Então, se uma pessoa pode ser uma má influência à distância, imagine a influência que nós podemos nos tornar de perto. E daqui a pouco a gente vai entrar aqui em alguns pontos. Eu queria que você ficasse bem atento. Pronto. Preste bem atenção nisso aqui. Diz assim, vê. Aqui foi quando Davi começou sendo perseguido por Saul. O contexto histórico aqui é que Davi veio para o meio, derrotou Golias, foi servir a Saul, tocando harpa. E um dia Davi sai, né, a guerra e derrota um grande grupo. E quando chega as pessoas celebram aquele grupo que Davi derrotou. E Saul não. E Saul ficou enciumado. E decidiu agora perseguir Davi para matá-lo. E a Bíblia diz aqui, então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. Aquela caverna de Adulão, que os valentes de Davi voltaram para se reunir com ele. Lá de 2 Samuel capítulo 23. Quem está lembrado aqui? Pronto. Aí diz assim, vê. Então Davi se retirou dali, se escapou para a caverna de Adulão, e ouviram-no os seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. Versículo 2. E ajuntaram-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Esses homens que se tornaram os valentes de Davi, eram homens de espírito angustiado, eram homens endividados, eram homens perturbados, desgostosos, que decidiram se juntar a alguém que tinha uma intimidade, que estava começando, na verdade, a desfrutar de uma intimidade maior com Deus. E a Bíblia diz que a vida de Davi influenciou aqueles homens de uma forma que eles passaram a ser esses homens que a gente leu no começo, os valentes de Davi. Mas quando eles chegaram para Davi, eram homens que, naturalmente falando, não tinham nenhuma expectativa de se tornar homens respeitados, homens de honra, homens que fossem influentes, homens determinados, homens que a cada dia vivessem de uma forma que as pessoas olhassem e dissessem, rapaz, eu vou dizer uma coisa para você. Eu conhecia fulano, pensei que ele não ia durar muito. Hoje em dia, vê para ali como o que é que Deus está fazendo na vida dele. Hoje, meu irmão, o que Deus deseja é que nós a cada dia possamos nos levantar nessa proporção. Não é somente ir a uma igreja, irmão. Eu sei que a igreja é bom. Eu acredito que não tem melhor lugar na terra do que o camarada ir para uma igreja. Você está comigo aqui? Eu sei sim que, infelizmente, você nunca vai ver a gente falando de igreja aqui. Mas eu sei que, infelizmente, vão ter igrejas que você só vai para ouvir barulho e não vai aprender nada. Mas, mesmo assim, ainda é um lugar melhor de estar do que num bar, numa curtição. Você está comigo aqui? É verdade, querido. E nós precisamos entender, né, que Deus não quer somente que a igreja seja um lugar melhor do que uma curtição, não. Deus quer que a igreja seja um lugar de influência. Que nós a cada dia possamos voltar mais influenciados pela sua palavra, a se tornar quem Deus quer que nós sejamos, ou quem Deus nos fez para ser, querido.
Porque eu vou te dizer uma coisa, mesmo até no meio do povo de Deus, né? A gente vai vendo todo dia e as redes sociais trabalham para isso mesmo, para jogar no ventilador uma deficiência, um erro, um podre de uma pessoa que se diz crente. E nós a cada dia precisamos estar vigilantes com isso. Porque deixa eu te dizer uma coisa, do mesmo jeito que a nossa vida, né? Ela pode ser um grande odor que vai levar as pessoas a dizer, olha ali, ó, só Deus mesmo ali, se não fosse Deus, estava tudo perdido. Ou também pode ser uma grande barreira, que diz, e ainda diz que tem Deus. Esse Deus mesmo eu não quero. Você está comigo aqui? E essa decisão, ela não acontece, vamos dizer assim, de forma... Eita, rapaz. Essa decisão acontece de uma forma individual. Diga, sou eu quem decido. Meu irmão, somos nós quem decidimos. Por isso que Jesus, né, ele disse, se não me engano, em João, eu queria ir lá, João 17, coloca aí, Vinícius, por favor. Aleluia. Diga, não importa quem eu fui. Não, vamos lá, diga, não importa quem eu fui. O importante para Deus é quem eu estou me tornando. Amém? Aleluia. João, Evangelho de João, capítulo 17. Oh, aleluia. Vou te dizer o versículo agora, tá bom, Vinícius? Coloca aí a partir do versículo... Coloca a partir do versículo 8, por favor. Pronto. Beleza, vamos para cá. Esse daqui está melhor de ler para vocês. Ele diz assim, porque lhes dei as palavras que me destes, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviastes. Versículo 9. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque eles são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas são minhas. E nisso sou glorificado. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me destes, para que sejam um como nós somos um. Estando com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que me destes, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti. Digo isso no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou. Porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Aleluia. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Vai. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. 19. E por eles, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Deixa eu te explicar isso aqui. Isso aqui Jesus estava fazendo uma oração, né? Algumas pessoas dizem que era a oração sacerdotal, aquela que Jesus estava prestes a ser crucificado, a subir aos céus. E Jesus começa a orar ao Pai por aqueles que ele tinha recebido para influenciar. Mas o que eu quero enfocar é esse último versículo aí. Depois você vai ler de novo, né? Ele diz assim: e por eles me santifico a mim mesmo. Eu queria que você repetisse comigo, por favor. Diga, quem quer ser uma influência, se santifica a si mesmo.
O que é isso que eu estou dizendo? É que uma pessoa que vai ser influência para outro, ela precisa levar um estilo de vida que possa servir de influência para as outras pessoas, falando, andando, se comportando, em alguns momentos comendo, em até outros momentos agindo. Você está comigo aqui? Jesus, quando ele disse, olha, eu me santifico a mim mesmo, era que ele estava dizendo, eu andava com eles, estava no mundo, mas eles podiam ver em mim que o mundo não conseguia me influenciar. O pecado não conseguia me influenciar, as tentações não conseguiam me vencer. Você está comigo aqui? E eu fiz isso para que eles sejam santificados na verdade. Porque na verdade, é interessante aqui ver, quando eu venho para essas coisas, eu estava vendo o significado da palavra influenciar. Vê o que ele diz aqui. Uma das definições da palavra influenciar, presta bem atenção nisso, é o poder de influenciar e modificar o pensamento ou o comportamento de outra pessoa sem o uso da força ou da imposição. Deixa eu te dizer uma coisa, as pessoas que andaram com Jesus ou que compreendem a palavra de Jesus e vão tendo a sua vida transformada a ponto de influenciar, não é por força nem por pressão, querido. É pela comunhão diária com ela. A comunhão diária que aqueles homens tinham com Jesus levava eles a serem influenciados de uma forma tal que eles passaram a fazer a mesma coisa que Jesus fazia, a ser tão parecido com Jesus, que quando Jesus foi preso, Pedro tentou observar de longe e algumas pessoas disseram, você é um deles. Ele disse, eu mesmo não, nem conheço ele, você é um deles, você fala como eles. Você se comporta como ele. Você é um deles. E eu posso te garantir uma coisa, a roupa daquele tempo era muito mais, vamos dizer assim, padrão do que a nossa hoje. Hoje tem um de blusão, tem aqui o parceiro Zezé de Camargo Luciano do Céu, que é o André, tem outro mais despojado, tem outro que está com o casaco, já tem outro de outra forma. Naquele tempo a roupa era padrão, irmão, a ponto, eu acredito que você sabe, isso é história, de que quando o Judas foi indicar quem era Jesus, Judas não disse, chegou lá e disse, vocês sabem quem é, vou logo me saindo, aí você resolve. Não, Judas disse, aquele que eu der um beijo nele, é aquele que é o que vocês vieram buscar. Por quê? Porque Jesus andava tão parecido com a maioria, que não dava para, aqueles que não o conheciam de fato, não dava para conhecer se não fosse alguém tocando nele. Não era aquele que a pessoa dizia, aquele ali que está de roupa azul. É aquele ali que está de roupa branca. Não, era uma coisa tão padrão, sabe, que para identificar Jesus, Judas teve que ir lá dar um beijo nele, meu irmão. Mas uma coisa era certa, Jesus estava vivendo de uma forma que influenciava aqueles que o rodeavam. A minha pergunta para você essa noite é, será que nós estamos influenciando aqueles que nos rodeiam? Ou estamos nos deixando influenciar? Porque na verdade nós sabemos que o nosso tempo na igreja, o período nosso com a palavra na igreja, ele é até muito curto, e o culto já está quase acabando. Mas nós precisamos manter um relacionamento com essa palavra, a ponto da influência que tem essa palavra, que é o próprio Espírito, cair sobre nós de uma forma que nós desejemos, meu irmão, nos tornar aquilo que Deus de fato quer que nós sejamos. E não ficarmos apegados ao que nós éramos, porque Deus, ou para Deus, não interessa quem nós éramos, irmão. Para Deus o que nós éramos nem influi, nem contribui mais para a nossa vida. O que conta para Deus agora é quem nós estamos nos tornando. E eu posso te dizer, nós sabemos, que muitos irmãos só passaram a fronteira daquela linha, saíram da morte e entraram na vida e estão lá. Mas Deus não enviou Jesus somente para nos tirar das trevas e nos colocar na luz. Deus enviou Jesus para nos tirar das trevas, colocar na luz e nos fazer andar como luz do mundo, amém, irmãos? E isso é algo que Deus deseja que nós entendamos a cada dia. E Jesus, como aquele amigo, disse, olha rapaz, ninguém tem maior amor por um amigo do que dar a vida por ele. Se eu perguntasse para você, quantos amigos nós temos que tenham coragem de dar a vida por nós? Eu acredito que nós não temos quase nenhum. Quer dizer, temos um que já deu e ressuscitou, amém, querido? Mas isso aí eu não estou botando isso na conta, não. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você sabia que muitas vezes nós queremos ter amigos assim, mas não nos tornamos amigos assim? Porque às vezes a gente só reclama do que a gente não tem, mas não entende que muitas vezes nós não somos.
Rapaz, eu sozinho, vivi só, andei só, eu andei sem destino e perdi a razão. Sim, porque tu não se tornou amigo de ninguém, parceirão. Quem está comigo aqui? É verdade, querido. E nós precisamos a cada dia entender que Deus quer que nós a cada dia possamos ser essa influência. De que pessoas vão dizer, rapaz, estar contigo é bom. Você entende o que eu estou falando? Amém. Rapaz, quando a gente está contigo, a gente ouve coisa boa. Amém. Fulano que só ouve desgraça. Só ouve miséria. Só ouve doença. Você está comigo aqui, querido? Amém. E Deus quer que nós nos tornemos isso. Porque eu não sei se você já viu um vídeo na internet, tem um povo que diz assim, se você tiver sem dinheiro, fala comigo, que eu também sou, a gente vai se entender. Ah, e nós vamos ser aquele, quer falar de desgraça, fala comigo, que a gente vai se entender. Não, meu irmão, quer ouvir coisa boa, venha para mim. Quer chegar agoniado e sair com paz, venha para mim. Amém, queridos? Aí deixa eu continuar aqui bem rapidinho, porque o tempo avança. É verdade. Aleluia. Então deixa eu ver aqui, pronto. Quando esses homens, que a gente viu lá, chegaram a Davi, Davi era aquele que se deixava influenciar por Deus. E aquele que se deixa influenciar por Deus passa a se tornar uma boa influência. Quem está comigo aqui? Diga, a partir do momento que eu me deixo influenciar, eu posso influenciar. Querido, eu posso te dizer uma coisa, sabe? Eu sei que pode ser que nós ainda nem sejamos essa influência toda que nós desejamos e que Deus quer. Mas uma coisa é certa, nós já saímos de uma condição, irmão, onde nós podemos nos tornar uma boa influência. E eu anotei aqui algumas coisas, deixa eu ver aqui, pronto. Esta influência, isso mesmo, existem áreas de influência, presta bem atenção nisso. A primeira influência que Deus quer que nós nos tornemos é na nossa própria casa. A Bíblia diz, se não me engano, eu quero ler com você, pronto, vamos lá. Gênesis capítulo 18, e eu gosto desse versículo demais, sabe? Gênesis capítulo 18. Acho que é 18. Vou chegar lá primeiro de que você, para a gente ver. É 18, 17 ou é 17, 18. É isso mesmo, 18, 17. Eu vou ler na minha Bíblia. Se você ainda não está com a Bíblia, lê lá e a gente vai ficar bem amigo nessa noite aqui. Afinal de contas, hoje é o dia do amigo. Amém. Diz assim, vê. Então o Senhor falou consigo mesmo. Isso é Deus falando com ele mesmo, Aí diz assim, vê. Ocultarei de Abraão o que planejo realizar. Diga, os planos de Deus nunca ficarão encobertos para aqueles que o buscam. Querido, existe uma conversa no meio do povo de Deus que Deus é mistério. E eu posso te garantir pelo poder da palavra que Deus é mistério para quem não busca Ele. Amém. Todo mistério vai caindo por terra quando buscamos ao Senhor, irmão. Amém. Você está comigo aqui? Aleluia. Aí ele diz, vê, Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa. E por intermédio dele, todas as nações da terra serão abençoadas. Portanto, eu o escolhi para que instrua a seus filhos e todos os seus descendentes. Algumas versões têm e toda a sua casa. Não sei se aquela está toda a sua casa. E toda a sua casa depois dele. Para que guardem o caminho do Senhor. Para agirem com justiça e juízo. Para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Deus nunca vai poder fazer vir sobre a nossa vida aquilo que Ele já tem falado na sua palavra, a não ser que nós possamos andar de acordo com aquilo que a gente recebe. E mesmo andando de acordo com aquilo que a gente recebe, nós ainda vamos precisar amadurecer nessa caminhada para poder desfrutar daquilo que Deus já falou sobre nós. É por isso que a comunhão ou a influência da palavra vai trazer sobre nós uma condição de permanecer de uma forma que até aqueles que observam a nossa vida, vamos ver até quando ele aguenta, vamos ver até o quanto ele aguenta, vamos ver até o quanto ele aguenta, vamos ver até o quanto ele aguenta. Aqueles que observam a nossa vida para ver quanto tempo a gente aguenta, eles vão terminar cedendo à influência de longe, irmão. Aleluia. Aleluia.
Porque eles vão ver uma pessoa que se manteve firme lá. Você está comigo aqui? Porque eu não sei se você entende. Pode ser que isso não tenha acontecido com você. Quando eu decidi receber Jesus, o povo disse, vamos ver quanto tempo tu aguenta. Daqui a pouco passou 1 ano, passou 2, passou 3, passou 4, passou 5, passou 6. E alguns dos que disseram, vamos ver quanto tempo tu aguenta, hoje algum deles são crentes. Outros começaram, mas se afastaram, porque decidiram. Ou não se juntaram com uma influência que pudesse motivá-los a permanecer. Porque tem isso, sabe? E às vezes você anda com uma pessoa para a igreja, ela influencia você a receber Jesus, e a mesma influência que levou você a receber Jesus, torna-se aquela que afasta você de Jesus, pelas ações que ela vai tendo no dia a dia. É por isso que se você deseja ser uma boa influência, você deseja perceber ou estar atento a quem você se deixa influenciar. Você está comigo aqui? A Bíblia diz que é bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Porque todas essas 3 esferas de ação, elas vão trazer influência sobre a vida de uma pessoa. Aleluia. Você está comigo aqui mesmo? Eu não sei se você acha, eu não sei se você sabe que no mundo é assim. É que quando um fala um negócio, o outro também quer falar outro para ver se vai mais um pouquinho. E o outro mais um pouquinho ainda. O cara diz, rapaz, eu tive uma dor na perna um dia, que quase, vi o outro dia, e eu, foi uma dor na cabeça, quase explodia. A outro diz, menino, e eu era uma dor nas costas, que eu quase não andava. Porque cada um quer contar uma coisa. Quem entende o que eu estou falando? Não, mas olha, quando eu não sei o que, a outro diz, e eu? A outro diz, e eu também. Você está comigo aqui? Porque as pessoas, elas querem a cada dia, dependendo do ciclo, elas querem instigar as pessoas a se manter daquela forma numa crescente. É por isso que uma boa influência sempre vai nos levar, em alguns momentos, a dizer, eita, dizer isso é vergonhoso. Dizer isso tem futuro não. Você está comigo aqui? É verdade, querido. E nós precisamos a cada dia nos tornar essa boa influência. Aí vê o que ele diz, né? Aleluia. Eita, Pai, tu és bom. Versículo 19. Pois eu o escolhi para que instrua seus filhos e todos os seus descendentes acerca de conservar-se no caminho do Senhor, praticando o que é justo e direito, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão tudo o que lhe tem prometido. Deixa eu te explicar uma coisa. A Bíblia mostra que a primeira esfera de Abraão para influenciar que Deus estabeleceu para ele foi a própria casa dele, querido. E depois os descendentes. Porque a gente, quando fala de Abraão, né, se a gente for colocar o filho de Abraão, Isaac, quando foi casar, Abraão foi o maior influenciador de com quem Isaac deveria casar. Diga aí. Abraão disse ao camarada, vai buscar uma menina para casar com Isaac. Agora não traga qualquer uma não. Traga uma que pegue junto com ele para dar continuação à descendência. Diga aí. Isaac poderia dizer ao pai, e há quem diga que Isaac casou com 40 anos. Isaac poderia dizer ao pai, pelo amor de Deus, eu não posso nem escolher, eu já tenho 40 anos. Mas Isaac era tão influenciado pelo Abraão, no âmbito família, que disse, pai, aquilo que o Senhor escolher para mim, eu tenho certeza que é a melhor escolha. Deixa eu te dizer uma coisa, será que nós pais, será que nós temos essa tal influência sobre os nossos filhos, para dizer, meu filho, haja dessa forma, ele dizer, pai, eu sei que se eu agir dessa forma, é a melhor forma de agir. Pela influência que a gente exerce sobre eles. Porque lembra que a influência é o poder de mudar a ação, ou o comportamento, até o pensamento de uma pessoa, sem exercer pressão ou força. Jesus não pegou no pescoço de ninguém, irmão. Nem está pegando até hoje. É por isso que ele só vai falar. Você está comigo aqui? Como está falando conosco essa noite. Eita glória. Eu não vou abrir lá, mas se você abrir em Josué 24, se não me engano, o Josué disse, olha, se vocês quiserem adorar os deuses que vocês tinham aí nessa terra, se vocês quiserem continuar fazendo o que vocês fazem, fiquem à vontade, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então Josué se levantou como uma influência, irmão, de um povo. Mas começando, ele não disse, somos nós todos, não. Ele disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu acredito que as outras pessoas disseram, e nós somos bestas. A gente vai ficar, tu vai para onde? A gente vai para ali. Nós vamos também.
Então, querido, nós precisamos, sabe, nos levantar dessa forma. Porque nós sabemos, né, que no casal é uma realidade, querido. O homem, ele é uma das colunas que é até muito mais de sustentação de uma família do que a própria mulher. Aleluia. Sabia disso? É verdade, irmão. Há quem diga, não sei se eu, uma vez, já faz uns 8 anos, que eu vi uma pesquisa de que quando o homem se converte primeiro, em 88% dos casos, eles conseguem levar toda a sua família para a igreja. Quando a mulher se converte primeiro, somente em 46% dos casos. E quando os filhos se convertem primeiro, somente em 28% dos casos. Porque geralmente o filho se converte primeiro e os pais dizem, já vi minha vida toda desse jeito, para que eu vou entrar nesse negócio de lei de crente? Às vezes quando a mulher se converte primeiro, o marido diz, vai para esses cantos, isso é um monte de ladrão, rapaz, viu isso a semana passada não? E se sustenta. Mas quando o homem se converte primeiro, ele tem um poder maior de persuasão de dizer, arruma todo mundo e vamos embora. Aleluia. Você está comigo aqui? Aleluia. É verdade, querido. Nós sabemos que a cada dia, pelo empoderamento feminista, né? Às vezes tem algumas mulheres que tomam as ações, irmão. Verdade. Você está comigo aqui? Amém. A gente estava na conferência nesses dias, a mulher de um pastor foi ministrar lá, ela disse, olha, o homem é o cabeça, mas a mulher não é o pescoço, não. Ninguém entendeu a piada, mas deixa para lá. Então vamos para cá. Então, a segunda esfera de influência é no trabalho. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Eu particularmente acredito que todo crente, sabe, no seu ambiente de trabalho, ele deve viver em um comportamento tal que as pessoas digam, rapaz, tu só quer ser. Pronto, também tu só quer ser o certinho. Pronto, tá bom, agora tudo teu. É de forma justa, é não sei o que, é belilei. E quando ele age dessa forma, ele querendo ou não está se tornando uma influência. Amém. Quem está comigo aqui? Amém. É verdade, querido. Amém. Então o ambiente de trabalho, seja a pessoa, o profissional, o empregador ou o empregado, precisa cada dia entender que naquele ambiente Deus conta com ele. Amém. Para que ele seja uma influência naquele ambiente. Deus quer que eu me torne uma influência aonde eu estiver. Não importa quem eu tenha sido. Não importa quem tenhamos sido, querido. Agora chegou o tempo, irmão, de entender que nós não somos mais os influenciados só pela palavra. Nós agora estamos nos tornando os influenciadores, irmão. Pode ser que nem sejam digitais ainda. Mas sejamos influenciadores pessoalmente falando. E isso é algo que Deus deseja que nós entendamos. Você está comigo aqui? Para isso é que nós estamos aqui essa noite, irmão. Amém. Porque na verdade a gente quer seguir a influência de Neymar, de não sei quem, de fulano, de cantor, de tal e tal, a ponto de usar a roupa e cortar o cabelo. Verdade. Você está comigo aqui? Aleluia. Eu não sei se você entende o poder de persuasão de uma pessoa, meu irmão. Está lá do outro lado do mundo, nunca viu falar nem no teu nome. E bota tu para cortar o cabelo do jeito que ele quer e vestir a roupa que ele quer. E muitas vezes perto de nós não conseguimos nem fazer com que uma pessoa mude de opinião com relação ao Evangelho, vivenciando o que já sabemos. Então somos influenciadores, mirim ainda. Precisamos ir para o infantil juvenil, aspirante para jogar. Porque senão, como vamos nos tornar aquilo que Deus quer que nós tenhamos, que sejamos? Você está comigo aqui, querido? Então a primeira área é dentro de casa mesmo. Diga evangelho. Começa em casa. Começa em casa, meu irmão. Depois no trabalho. Porque é os dois lugares que nós vivemos mais. Em casa ou no trabalho ou em casa. Mas eu também coloquei aqui, vê. O primeiro lugar é na família. Segundo lugar no trabalho. Terceiro lugar nas amizades. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Deus não quer que nós nos intriguemos de ninguém, irmão. Mas Deus quer que nós agora entendamos que Ele conta conosco para influenciar as nossas amizades a conhecê-lo. Porque as pessoas não vão conhecer a Bíblia antes de ver aquilo que a Bíblia diz acontecendo na nossa vida de forma constante.
O que fez com que aqueles 400 valentes, ou aqueles 400 endividados, de espírito angustiado, opressos, indignos da sociedade, que correram para se esconder dentro de uma caverna, porque não eram bem aceitos pela sociedade, estavam sendo pressionados pelo seu próprio eu. O que fez com que aqueles 400 se encontrassem com alguém, irmão, que influenciasse a vida deles, e eles se tornaram influência, irmão. Talvez a pessoa disse, rapaz, esse camarada aí há 5 anos atrás era um miserável que não tinha nem gosto de viver. Hoje aí derrotou 800 gigantes com uma lança só. Aleluia. Você está comigo aqui, irmão? Aleluia. Porque na verdade todo mundo, né? Alguns querem viver a vida somente de passado. Verdade. E eu não sei se você entende, a Bíblia não diz isso, mas o mundo já diz que quem vive de passado é museu. Verdade, alguns querem viver somente de futuro, mas Deus nos chamou para viver um presente, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. E a influência começa aqui. Você está comigo aqui? Amém. E nós precisamos entender, para ser influência, ou para nos fortalecermos para isso, é por isso que a Bíblia diz, né? Que nós precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Amém. Ontem eu vi um vídeo, né, do Rick Renner, até coloquei no nosso grupo. O Rick Renner dizendo, rapaz, eu estabeleci uma regra para a minha vida. E ele disse, a regra que eu estabeleci para a minha vida foi essa: sem palavra, sem comida. E ele explicou. Ele disse, todos os dias, antes de eu comer qualquer coisa fisicamente falando, eu como uma porção da palavra. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Esse homem hoje é uma influência a nível mundial. Aleluia. Agora, por quê? Porque Deus fez com a cara dele, Deus conhece ele, não nos conhece? Não, querido. Porque é uma pessoa que decidiu se tornar uma influência, se deixando influenciar pelo Senhor. Você está comigo aqui? E nós precisamos entender, meu irmão, está chegando o tempo, sabe? Nós estamos bem naquele tempo, onde aqueles que olharem para nós vão saber se nós servimos, ou se nós vamos fazer a diferença daqueles que servem a Deus, ou fazer a diferença daqueles que não servem a Deus. Porque só ir a uma igreja não diz que a gente serve a Deus, não. O que vai dizer que nós servimos a Deus, né, é o nosso dia a dia. É a maneira como nós agimos. E é interessante porque eu ainda preciso ler isso aqui, ó. Aleluia. Então, primeiro campo de ação, família. Segundo campo de ação, trabalho. Terceiro campo de ação, amizades. Quarto campo de ação, as pessoas que observam a nossa vida. Deixa eu te dizer uma coisa, por mais que você não pense nisso, tem mais pessoas olhando para a sua vida do que você pensa. Amém. Não, deixa eu te dizer de novo, tem mais pessoas olhando para a sua vida do que você queria. Amém. Você está comigo aqui? Amém. E eu não sei se você acha isso bom, mas isso é bom. Porque aqueles que olham para a sua vida vão ter a oportunidade de ser, ou devem ter a oportunidade de serem influenciados pelo seu comportamento. Paulo, quando escreveu a Timóteo, eu acredito que eu vou começar a encerrar aqui. 1 Timóteo, capítulo 4, e o versículo 11. Aleluia. Só quem estiver entendendo o que eu estou falando, dê um aleluia de crente aqui. Eita glória. Você que às vezes fica meio calado, é porque você está pensando no que está processando as informações. Pronto. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 11 diz assim: manda essas coisas e ensina-as. Presta bem atenção nisso. Esse ensinar, se você for estudar essa palavra ensinar no original, ele está dizendo, manda essas coisas, mas faz também. Aleluia. Você está comigo aqui? Eu não sei se você sabe, mas a melhor forma de ensinar uma coisa a uma pessoa a fazer uma coisa é fazendo. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória. Aí no versículo 12. Ninguém despreza a tua mocidade. Nessa minha versão tem, ninguém despreza o fato de serem jovens, mas ser o exemplo dos fiéis. Aí você pode tirar a palavra fiéis e pode colocar, mas ser o exemplo dos do trabalho, mas ser o exemplo dos da tua casa, mas ser o exemplo das tuas amizades. Aí ele diz, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Todo cristão, irmão, ele deve se tornar. Eu gosto de uma versão que diz, eu não sei se essa diz ser o exemplo. Nessa que eu estou com ela aqui, na King James, diz, mas torna-te.
Uma pessoa que não é, ela pode se tornar alguém. E isso é algo que precisa ser trabalhado dia após dia. Porque eu vou te dizer uma coisa, meu irmão, tem mau hábitos que nós adquirimos quando não conhecíamos a Jesus, que para sair de nós não sai com uma oração, não sai com um culto, não sai com uma imposição de mãos, sai eu e você exercitando um bom hábito a cada dia. Já parou para pensar aquela pessoa que não gostava de tomar banho, entendendo que ela precisa tomar um banho todo dia agora? Então, meu irmão, eu vou te dizer uma coisa. Teve muitas, vamos dizer que eu vou dizer uma coisa bem simples. Tem muitas pessoas, meu irmão, que elas cresceram sem saber dizer obrigado. E hoje, para elas dizerem a alguém muito obrigado, é a maior dificuldade do mundo. Você está comigo aqui? Estou falando de uma coisa simples, querido. Imagine outras coisas que nós adquirimos como mau hábito. Por isso que ele diz, torna-te o padrão, ou torna-te o exemplo. Na palavra, no trato, na fé, no amor, na pureza. Porque Deus quer que nós nos tornemos a cada dia. É aquilo, né? Que ninguém se torna um atleta somente porque sabe chutar uma bola. Ele tem que, a cada dia, passar por exercícios, por aperfeiçoamento, treinar o fundamento, até ele se aperfeiçoar naquilo. Talvez a pessoa tenha até jeito, somente no jeito de pegar na bola. Mas isso não faz dele um atleta. Então a pessoa pode dizer, torne-se um atleta de alto padrão. Torne-se um atleta de alto rendimento. Você está comigo aqui? Não seja uma pessoa que acha que é, mas não aguenta. Então Deus quer que nós nos tornemos, meu irmão. Porque eu vou te dizer uma coisa, né? Jesus, ele disse, a gente leu lá em João 17, ele disse, eu me santifico a mim mesmo, para que eles sejam santificados na verdade. Isso é algo que vai acontecendo dia após dia. Eu não sei você hoje, você está levando mais uma pincelada. Amém, irmãos? Então pega isso, sabe? Medita nisso, tenha prazer nas coisas do Senhor. Na verdade nós sabemos, né, que, poxa, acabou o culto. E é um tempo tão curto, mas ao mesmo tempo tão poderoso. Porque no mínimo você precisa sair daqui, sabe, com aquele pensamento, rapaz, eu preciso me tornar alguém que no mínimo seja um exemplo para a minha família. Que no mínimo seja um exemplo no meu trabalho. Que no mínimo seja um exemplo para minhas amizades. Que no mínimo seja uma referência, uma influência para aqueles que vivem olhando para a minha vida. Eu sei que tem muita gente olhando para a minha vida, sabe? Mas é bom que eles olhem mesmo, porque eles vão conhecer Jesus olhando para a minha vida. Você entende o que eu estou falando? E é isso que Deus espera, meu irmão. De cada um de nós. Amém? Então eu queria que você ficasse de pé, bem rapidinho. Aleluia. 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 Você pode fechar seus olhos por um momento? Aleluia. Aleluia. Oh, obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Como é bom, Senhor, compreender a cada dia um pouco da Tua palavra. Pai, Tu és fiel, Tu és bondoso, Tu és real. Oh, obrigado, Senhor. Porque foi o Senhor quem decidiu nos trazer de volta a essa intimidade. Aleluia. Nos ajuda, Pai, a ser um com o Senhor Jesus, como Ele foi com o Senhor aqui nessa terra. Em nome de Jesus Cristo. Se tem alguém aqui essa noite que ainda não confessou a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, nós queremos orar por você. Se você está aqui e ainda não entregou sua vida para Jesus, quer fazer isso hoje, você está diante de mais uma oportunidade. Tem alguém aqui que nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Aleluia, chega para frente, varão. Tem mais alguém aqui? Tem mais alguém aqui que ainda não confessou a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e deseja fazer isso hoje? Fica aqui de frente para mim, por favor. Tem mais alguém aqui que nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? E eu posso te dizer, sabe, você não veio hoje aqui por acaso. Se tem alguém aqui que ainda não confessou a Jesus e deseja
Você vai sair daqui com uma nova natureza hoje. Sair daqui com a vida de Deus dentro de você. Vai sair com o seu nome escrito no livro da vida. Tem alguém aqui que por um caso ou outro está afastado e deseja voltar? Hoje você está voltando para Jesus, não é isso? Tem mais alguém aqui que deseja voltar para Jesus essa noite? Só queria que levantar suas mãos assim. Aleluia, chega para cá. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Deus está esperando, irmão, que nós a cada dia nos posicionemos, sabe? A cada dia nós estamos caminhando para o fim de todas as coisas mesmo. Isso é algo tão inevitável, sabe? Que por mais que a gente não acredite, vão acontecer. Mas uma coisa eu sei, meu irmão, que esses últimos dias nós não podemos viver de todo jeito. Vou dizer de novo, Deus está precisando de boas influências, porque de más influências o mundo já está cheio. Então se você está aqui e está afastado ou deseja receber Jesus, eu ainda vou te dar mais uma oportunidade de você vir aqui à frente para a gente orar por você. Tem mais alguém aqui? Então eu queria que vocês somente dissessem para ele, diga: Senhor Jesus, nesse momento eu decido te reconhecer como meu Senhor, te pedir perdão por todo o tempo que passei afastado, mas hoje eu me reconcilio e continuo correndo a carreira que o Senhor sempre teve para a minha vida. Em nome de Jesus, Espírito Santo, eu te quero me ajudando, me ensinando, me consolando, me guiando para que eu ande e seja uma boa influência por onde eu passar e onde eu estiver. Em nome de Jesus. Agora sou eu, tá bom? Pai, em nome de Jesus Cristo, põe minha mão sobre ele. Te agradeço, Pai, pela vida dele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Pai. Opera, Senhor. Fortalecendo eles, Pai. Mais e mais a cada dia. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Você pode dizer um aleluia mesmo? Aleluia. Queridos, olha, eu vou te dizer uma coisa. Decida, meu irmão, a cada dia ajustar o que for preciso. E você vai ver que você não vai ter muito trabalho para convidar pessoas para vir para um culto de homem. Não tem muito trabalho não, porque eles vão estar vendo na sua vida, no seu jeito, na sua alegria, na sua paz. Você está comigo aqui? Aleluia. Então que vai encerrar o culto é o diácono. Pode ir voltar para o lugar de vocês. Sim, eu queria frisar aqui hoje, né? Que hoje nós estamos completando um ano, não é, irmão Arnaldo? Estamos completando um ano de trabalho no Centro Terapêutico Fênix. E hoje vai fazer um ano. A gente estava comentando sábado, no tanto tempo se passa, né? E nós fomos lá uma tarde, a convite da irmã Michele, que encontrou a esposa do irmão Arnaldo, e nos abriu essa porta lá. E eu vou te dizer uma coisa, querido, desde o primeiro dia que nós fomos lá, nós falamos para ele: rapaz, olha,